Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS que atuam na atenção primária no estado de Goiás a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Bom dia, pessoal! Hoje nós estamos aqui para conversar com vocês um pouquinho sobre a rede de atendimento odontológico ao paciente com necessidades odontológicas especiais. Eu sou a professora Francine Moreira, eu sou professora da Universidade Federal de Goiás, sou cirurgiã dentista, especialista em odontologia para pacientes especiais, mas antes de entrar na UFG, por 10 anos, eu atuei no Centro de Especialidades Odontológicas do Novo Horizonte. Então, hoje, eu vou trazer aqui para vocês quem são esses pacientes, né, que devem ser atendidos pela rede pública e como funciona o sistema de encaminhamentos desses pacientes no SUS. Antes da gente entrar no assunto propriamente dito, uma informação que nós temos da Organização Mundial de Saúde é que a assistência odontológica ela é a assistência em saúde mais negligenciada aos pacientes com deficiência. Porque geralmente esses pacientes eles têm tantas demandas de saúde que acaba que a odontologia fica para depois. Ele tem que ir no médico, tem que ir no fisioterapeuta, no fono, e acaba que só procura o cirurgião dentista já com uma necessidade odontológica. E aí, quando esse paciente chega todo sensibilizado já por outras terapias, para fazer procedimento, fica muito difícil a nossa abordagem. Então, é muito importante que a gente promova a inclusão desses pacientes na assistência odontológica. E hoje, são essas informações para ajudar vocês a fazerem isso que eu vim aqui falar com vocês. Bom, então nós vamos dividir a nossa aula em 3 partes. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a nomenclatura e classificação desses pacientes, para a gente saber como eu devo chamar, né? Como eu devo lidar com esses pacientes. Vou falar um pouquinho sobre as opções de modalidades de atendimento que nós temos e como funciona a rede de atendimento odontológico no SUS. Por séculos, né, os pacientes que apresentavam alguma deficiência, eles foram considerados inválidos, indivíduos sem valor e ficavam à margem da sociedade. Até que vieram a Primeira e Segunda Guerras Mundiais e nessas guerras, quem que eram mandados para lá? Eram os jovens, né, de cada país, os homens viris, fortes, e acabavam voltando da guerra mutilados fisicamente e psicologicamente. E aí a sociedade começou a repensar a forma de lidar com a pessoa com deficiência sistemicamente comprometida ou com alguma alteração psicológica psiquiátrica. Porque como que a sociedade ia deixar de lado, à margem, né, esses heróis de guerra? E aí começou a mudar um pouco a visão em relação aos pacientes, às pessoas que apresentavam alguma necessidade específica. Entre a década de 60 e 80, os termos passaram a ser mais utilizados como defeituosos para aqueles que apresentavam alguma deformidade física, principalmente crânio-facial, deficientes e os excepcionais, que eram aqueles que tinham deficiência intelectual. Em 81, foi o Ano Internacional das Pessoas Deficientes. Foi organizado pela Organização Mundial de Saúde, né, um evento para que fosse valorizada a pessoa com deficiência, né, os deficientes, como cidadãos.
E a partir daí, uma série de leis, né, de normativas foram sendo divulgadas por todos os países para que as pessoas com deficiência passassem a ter direitos. Então, esse ano de 81 foi um marco para essa população. Entre 88 e 93, passou a se chamar esses indivíduos de portadores de deficiência, só que essa nomenclatura não pegou muito bem, por quê? Porque a deficiência não é algo que se porta, porque depois eu não posso desportar. Normalmente é algo mais permanente. Então, na década de 90, veio um termo que ficou por muito tempo: pessoa com necessidade especial, PNE. E esse termo perdurou por muito tempo e ainda nos dias de hoje se ouve muito falar nele. Porém, devido à legislação vigente, a nomenclatura mais adequada para a gente se referir a esse grupo de pacientes são pessoas com deficiência, reconhecendo aí o valor de pessoa, de cidadão, a essas pessoas que apresentam essas necessidades específicas. Então, quem são os pacientes que nós vamos atender? Essa definição da OMS é muito interessante, porque ela fala que a deficiência é uma parte da condição humana e que um dia todos nós estaremos de maneira temporária ou permanente nela. Essa definição, eu gosto dela porque desperta em nós um pouco da empatia, né? Da gente pensar, e se fosse eu? Como eu gostaria de ser tratado? Né? Então, eu já começo aqui pedindo para que vocês iniciem essa reflexão. E se fosse você, se fosse um filho, um parente seu, como você gostaria que ele fosse tratado? E segundo a nossa legislação, né, da Lei Brasileira de Inclusão, as deficiências, elas vão ser, a pessoa com deficiência é aquela que apresenta qualquer necessidade biopsicossocial que vai impedi-la de executar as suas funções, né? Seja função social, ele pode ter alguma alteração psicológica, desempenho nas suas atividades de lazer, laborais, sociais, e que vão restringir o indivíduo a participar, né, de alguma atividade social, de participar do convívio na sociedade de maneira integrada. E a fim de classificar esses indivíduos, na lei nós temos os deficientes físicos, né, que aí tem uma gama, né, vocês podem consultar esse decreto que foi publicado em 2022 para aprofundar o conhecimento de vocês aí, para especificar cada tipo de deficiência. Então, nós temos os deficientes físicos, nós temos os deficientes auditivos, os deficientes visuais, e dentro deles ali existem critérios, né, para se classificar dentro de cada tipo de deficiência, e o deficiente mental. No deficiente mental, nós temos aí qualquer paciente, qualquer indivíduo que tem algum comprometimento intelectual que vai interferir na sua comunicação, no cuidado pessoal, nas habilidades de socialização, na utilização dos recursos da comunidade, no acesso à saúde, à segurança, ao lazer, ao trabalho e às habilidades acadêmicas. Além das pessoas com deficiência, nós temos mais alguns pacientes que também são assistidos nessa rede de atenção aos pacientes com necessidade odontológica especial, que são os pacientes sistemicamente comprometidos, né? Aqueles pacientes que apresentam alguma condição sistêmica crônica, como, por exemplo, os cardiopatas, diabéticos, hipertensos, os idosos, os pacientes em tratamento oncológico, insuficiência renal crônica, com doenças autoimunes. Então, além dos pacientes com deficiências, nós, né, que atuamos nessa área, atendemos também os grupos especiais ou pacientes sistemicamente comprometidos. E aí, esse grupo de pacientes nós chamamos de pacientes com necessidades odontológicas especiais, porque eles vão requerer uma atenção odontológica diferenciada de acordo com a sua necessidade específica. E esses são os grupos de pacientes que são definidos para serem atendidos, quando a gente fala atendimento de paciente especial na rede pública. É esse público que vai ser atendido.
E aí, daqui a pouco, eu vou explicar para vocês onde eles vão ser atendidos. A assistência odontológica, ela vai ser realizada por várias modalidades. Mas, em primeiro lugar, como que a gente deve abordar esse paciente? Como qualquer outro paciente. Né? Se a gente segue um padrão, um rigor, ali na minha anamnese, no meu exame físico, nós conseguimos coletar informações importantes de qualquer paciente. Né? Então, nós devemos sempre, ao receber um paciente com necessidade odontológica especial, fazer uma anamnese e exame físico criteriosos, assumir o compromisso de buscar informações úteis. Por exemplo, ele fala, eu tomo certo medicamento. Para que serve esse medicamento? Como que isso pode interferir na saúde bucal e no tratamento que eu vou realizar nesse paciente? Eu tenho que direcionar a minha avaliação identificando as particularidades que podem interferir no tratamento odontológico, né? Ver até que ponto a condição sistêmica repercute na boca e a condição bucal pode servir de agravo para a condição sistêmica desse paciente. Pesquisar sinais e sintomas clínicos da doença de base relatada e individualizar os tratamentos. Então, se hoje você veio aqui para receber uma receita de bolo para atender pacientes especiais, eu vou te frustrar, porque não existe essa receita. Né? Cada paciente ele tem que ser olhado de maneira individual e o planejamento de abordagem, de intervenção também tem que ser individualizado, independente se apresente a mesma deficiência. Às vezes fala, todo autista eu tenho que atender assim. Não existe isso. Cada paciente é único e a abordagem tem que ser individualizada. E aí, nós vamos ter várias opções de modalidade de atendimento. E a modalidade, ela não depende da deficiência ou da alteração, né, que o paciente apresente na sua saúde. Ela depende da reação do paciente ao tratamento odontológico. Então, se o paciente tem uma reação adequada, ele pode ser atendido em domicílio, ele pode ser atendido em regime de internação hospitalar, num leito, né, numa enfermaria de hospital, ou mesmo no ambulatório, né, no consultório. Agora, se o paciente apresenta um comportamento adverso, eu vou ter que lançar mão de recursos que vão me ajudar a modular esse comportamento. E mesmo assim, eu ainda tenho recursos que me ajudam a atendê-lo no ambulatório, no consultório. Esses recursos podem ser não farmacológicos, que são aquelas estratégias psicológicas de adequação do comportamento, né, de conversar, o dizer, mostrar e fazer a modelagem, né, mostra primeiro ali no pai, na mãe, numa pessoa de confiança, como que vai ser o procedimento para depois fazer no paciente de fato. Então, existem várias técnicas psicoterapêuticas que nos ajudam a incluir esse paciente, né, a controlar melhor esse comportamento. Uma outra técnica é a estabilização protetora, que deve ser usado com muito critério e tem indicação precisa, tá? Não é todo paciente que tem indicação de ser estabilizado. E ainda temos o recurso da sedação, que nos permite atender em consultório, né, aquele paciente que tem uma ansiedade, um medo mais aflorado, que o impede de reagir bem ao tratamento odontológico. E para aqueles pacientes que o comportamento é muito adverso, né, normalmente a capacidade cognitiva é muito prejudicada, que a gente não consegue fazer esse trabalho de ambientação, a indicação vai ser o atendimento hospitalar sob anestesia geral, para que a gente consiga aí resolver todas as necessidades odontológicas de uma vez só. Então, como funciona a rede de atenção, né, à pessoa com deficiência, aos pacientes com necessidades odontológicas especiais no SUS? Então, em março de 2024, o governo brasileiro lançou um programa de saúde bucal conhecido como Brasil Sorridente, que foi um programa que realmente revolucionou a prática da saúde bucal no SUS. O Brasil Sorridente foi lançado em 2004, né? E em 2006 começaram a ser implementados os centros de especialidades odontológicas. No centro de especialidade odontológica, o mínimo, né, que se deve atender nesses ambientes
são pacientes que necessitem de diagnóstico bucal, né, com ênfase aí na triagem, na detecção do câncer de boca. O Centro de Especialidade Odontológica deve ofertar também o tratamento de periodontia especializada, cirurgia oral menor, endodontia e o atendimento a pacientes com necessidades odontológicas especiais. Então, para que um CEL fosse implementado em um município, o município tinha que se comprometer a ofertar, no mínimo, esse tipo de assistência. Nós temos vários tipos de CEL. O tipo 1 é aquele que tem 3 cadeiras odontológicas numa sala, né? Geralmente ele oferece o mínimo da assistência, que é isso que está aí mostrado para vocês. O tipo 2, geralmente ele tem de 4 a 6 cadeiras, e o tipo 3, ele tem mais de 7 cadeiras envolvidas ali na assistência especializada. E à medida que se aumenta a complexidade do CEL, aumenta também a oferta de especialidades. Então, no CEL tipo 3, normalmente oferta-se prótese, ortodontia, odontopediatria, tem até planejamento assim, de ofertar implantes. Então, se a gente for olhar aí na estruturação dos CELs, à medida que aumenta a complexidade, aumenta a oferta de serviço. Mas todo CEL deve ofertar atendimento ao paciente com necessidade odontológica especial. Agora, o profissional que atua no CEL não tem a obrigatoriedade de ser especialista. Parece uma contradição, né? Até porque quando a gente fala em centro de especialidade, a gente cria uma expectativa no paciente de que ele vai receber um atendimento por um especialista. Porém, o Ministério da Saúde não exige que nós tenhamos especialistas no CEL, mas que seja feita atenção especializada. Isso parece não fazer muito sentido, mas em algumas regiões do Brasil, nós temos um número baixíssimo de especialistas. Então, muitas vezes, não se consegue, né, o profissional com a formação perfeita, né, ideal para atuar no CEL. Então, o Ministério da Saúde não quis colocar aí nas normativas que fosse obrigatório ter especialistas. Porém, o que a gente vê nos editais de concurso é que, normalmente, as prefeituras têm exigido a especialidade, o que faz muito sentido e, com certeza, otimiza esse atendimento aos pacientes, principalmente quando a gente fala em paciente com necessidade odontológica especial. Então, em 2006, eu fui a primeira dentista, a primeira cirurgiã dentista contratada pelo município de Goiânia para fazer parte do primeiro CEL, né? E para atender exclusivamente pacientes com necessidades odontológicas especiais. Eu ainda não era especialista, mas eu tinha uma experiência por já ter atuado em projetos de extensão durante a faculdade, voltados exclusivamente para esse tipo de atendimento. Somente em 2009 que eu concluí a minha especialização, mas desde 2006 eu atuo praticamente nesta área, na odontologia para pacientes com necessidades especiais. Então, eu ingressei no CEL do Cianos Novo Horizonte, aqui de Goiânia, para atender, para fazer esse atendimento, né, dos pacientes com necessidades odontológicas especiais. E aí, nós iniciamos, né, esse projeto, né, esses atendimentos. Em setembro de 2007, os centros de especialidades odontológicas aqui no município de Goiânia e outros municípios foram oficialmente inaugurados. Mas a gente já tinha começado aí a realizar essa assistência e o Cianos Novo Horizonte foi o pioneiro no município de Goiânia. Então, antes, né, da implementação dos centros de especialidades odontológicas do Brasil Sorridente, como que era atendimento às pessoas com necessidades odontológicas especiais? Esse paciente chegava na unidade básica de saúde e só de falar que tinha alguma deficiência, algum comprometimento sistêmico, o colega da unidade básica já encaminhava direto para anestesia geral.
né? Porque geralmente não tinha especialistas, existe um estigma muito grande em cima da deficiência, né? Antes de 2006 não se falava na especialidade, eram pouquíssimos profissionais que se aventuravam a atuar nessa área. Então, até mesmo aqueles pacientes que não tinham um comportamento muito adverso eram encaminhados para o atendimento hospitalar. E o único lugar no estado de Goiás, pela rede pública, que fazia o atendimento sob anestesia geral era o HGG, o Hospital Geral de Goiânia. Então, todas as unidades básicas, né, do estado que pegavam aí os pacientes com deficiência, mandavam para o HGG. E aí ficava um serviço muito moroso, uma fila muito grande, né, demorava para ter a resolutividade dos tratamentos. Além disso, os pacientes, eles tinham como porta aberta o serviço de urgência, porém na urgência, a maior parte dos colegas não se sentiam preparados para atender esse público, e nós temos aqui na UFG o GPETO, que é um projeto de extensão que chama Grupo de Estudos sobre Pacientes Especiais e Tratamento Odontológico, que existe há mais de 30 anos na UFG e que recebe pacientes do Brasil inteiro de porta aberta, né? Então, era uma opção para se receber um atendimento especializado. Esse projeto ele foi fundado pela professora Cerise, que é pioneira da odontologia para pacientes com necessidades especiais no Brasil. Foi ali que eu me formei, que eu tive as minhas primeiras experiências nesse tipo de atendimento, e hoje eu tenho a honra e a graça de coordenar esse projeto. Com a instituição do Brasil Sorridente, né, dessa política de saúde bucal, e a implementação do CELS, mudou-se, né, o fluxo do paciente com necessidade odontológica especial na rede. Então, aquele paciente que chega na unidade básica de saúde, ele vai ser acolhido pelo cirurgião dentista, pelo clínico geral, avaliado. O que permite tratamento, ele vai ser tratado lá. Ele tem que ser tratado na atenção básica. Somente aquele que o comportamento é muito adverso, que foram feitas várias tentativas de tratamento e ele não permitiu o atendimento na atenção básica, que deve ser encaminhado para o centro de especialidade odontológica. Chegando no centro de especialidade odontológica, o cirurgião dentista, responsável pelo atendimento de pacientes com necessidades odontológicas especiais, vai receber esse paciente, avaliá-lo e tratá-lo. Se ainda assim, esse profissional, né, que teoricamente é especializado no atendimento de pacientes com necessidades odontológicas especiais, não conseguir atendê-lo devido ao seu comportamento adverso, aí sim, esse paciente pode ser encaminhado para atenção hospitalar sob anestesia geral. E depois que ele passar pelo tratamento hospitalar, o hospital faz a contrarreferência para a unidade básica de origem, para que seja feita a prevenção desse paciente. Alguns pacientes, nem essa manutenção, essa prevenção é possível na unidade básica de saúde. O que a unidade básica faz? Encaminha para o CEL, para que o paciente seja acompanhado permanentemente no CEL, para evitar que ele tenha necessidade de voltar para a anestesia geral. Então, o fluxo é mais ou menos assim. Como que nós estamos de CELS aqui no município de Goiânia? Nós temos 4 centros de especialidades odontológicas municipais, né, no Novo Horizonte, Novo Mundo, Cândida de Moraes e Urias Magalhães, e nós temos um que é estadual, que é a famosa Central de Odontologia, que fica ali na Rua 68, no centro. Então, hoje nós temos 5 centros de especialidades odontológicas em Goiânia, todos eles com cirurgiões dentistas especialistas em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Nós temos vários centros de especialidades em vários municípios, né, do nosso estado, e em vários deles nós já temos especialistas na área também, ou pelo menos colegas que já passaram por algum curso de especialização ou estão se especializando. Então, o nosso estado ele está à frente de muitos outros que não têm essa atenção especializada. Então, como funciona a rede de atenção odontológica hoje no nosso estado?
O paciente com necessidade odontológica especial chega na unidade básica, se o colega não consegue atendê-lo pelo comportamento após várias tentativas, ele encaminha para o CEL. Se o cirurgião dentista do CEL não consegue fazer esse atendimento pelo comportamento, ele vai encaminhar para anestesia geral. Pacientes com mais de 14 anos ou mais devem ser encaminhados para o HGG e paciente de 0 a 13 anos para o CRER. Então, hoje nós temos o CRER que nos dá o suporte na rede. Além disso, nós temos, sob demanda espontânea, o serviço de urgência e ainda temos o GPETO aqui da UFG. Como deve ser feito esse encaminhamento? Eu trouxe aqui o formulário que nós usamos em Goiânia, mas praticamente todo município tem um formulário padrão que contém as mesmas informações. Então, para fazer o encaminhamento, o mais importante, lógico, além de colocar todas as informações do paciente, um contato de telefone atualizado, porque o serviço de referência ele faz contato por ligação. Então, tem que falar para o paciente, ó, fica atento no telefone, aceita chamada de número desconhecido, porque eles vão te ligar. Porque eles ligam 1, 2, 3 vezes, se não consegue contato, tira o paciente da fila, tá? E a gente vê que o grande problema é esse, é o paciente não atender. Então, da UBS para o centro de especialidade, o cirurgião dentista vai colocar a unidade de referência. Qual que é a unidade de referência? É a unidade que tem o CEL, né? A unidade para a qual eu vou encaminhar o meu paciente. E aí, como encaminhamento, coloca o serviço odontologia especial. Se você tiver o código, né, desse serviço, coloca o código e peça para que o paciente cadastre esse encaminhamento na regulação municipal. Então, para encaminhar da atenção básica para o CEL, o encaminhamento deve ser cadastrado na regulação municipal. Aí cada município tem a sua. Agora, para encaminhar do CEL para anestesia geral, a unidade de referência vai ser o CRER para pacientes de 0 a 13 anos e o HGG para paciente com mais de 14 anos. E o encaminhamento deve ser a serviço de odonto, pessoa, NEC especial ou odontologia hospitalar, código 319. E esse encaminhamento tem que ser cadastrado na regulação estadual, que é conhecida como SERVIR. Se não colocar na estadual e colocar erroneamente na municipal, o paciente volta para o CEL. Então, essa informação tem que ser passada para o paciente. Então, aqui, só mostrando para vocês um pouquinho do que foram meus 10 anos, né, de centro de especialidade. Eu atendia no CEL tipo 1, né, com 3 cadeiras odontológicas. E o perfil dos pacientes, eu tinha pacientes com síndromes, né, pacientes com comportamento adequado, com comportamento difícil, essa pacientezinha com síndrome de Williams, né, que usando ali o manejo, um pouquinho da estabilização, a gente conseguiu adequá-la ao comportamento de consultório. Paciente com Rubinstein-Taube, que já é uma síndrome um pouco mais rara, ele chegou com indicação de anestesia geral e a gente conseguiu resolver tudo no consultório, lá no CEL. Paciente com doenças sistêmicas, né? Então, assim, nós recebemos todo tipo de paciente via regulação. Esse era um paciente que era um paciente acamado, né? Que teria indicação do atendimento domiciliar, porém, o pessoal da equipe de saúde da família, pela complexidade sistêmica do paciente, que era um paciente com sequela de AVE, não se sentiu confortável de atender, ele encaminharam para o CEL, então ele foi levado para o CEL e nós fizemos o tratamento completo dele lá. Pacientes autistas, né, de todas as idades, a gente não atende só criança, nós atendemos o paciente de qualquer idade. Essa era uma paciente que ela tinha uma deficiência auditiva, né, por sequela de rubéola, uma deficiência intelectual, e o comportamento dela era ótimo. Então, nesse paciente, a gente percebe que ainda tinha uma herança da antiga rede. Né? Todo paciente especial que chega na unidade básica, ele tem que ser mandado, tem que ser passado para frente. E aí, quando chegava esse tipo de paciente no CEL, a gente devolvia para a atenção básica, porque é uma paciente colaboradora, que deixa fazer tudo, que tem pouca necessidade odontológica, ela não precisa de ser assistida no CEL, ela tem que ser incluída na atenção básica. Aí, nesses casos, a gente devolvia.
Essa é uma outra paciente, né, com T21, super colaboradora, que a gente também devolveu. Uma paciente que não conseguia se deslocar por obesidade mórbida, não cabia na cadeira odontológica. Então, por mais que não seja a premissa do CEL, em casos bem extraordinários, a pedido da gestão, eu ia a domicílio fazer algumas assistências, né? E essa eu levei até para o meu consultório para terminar de reabilitá-la. E aqueles pacientes que vão precisar da anestesia geral, né? E uma coisa boa, que depois que implementou os CELs, praticamente a gente só encaminha para anestesia geral de 3 a 5% dos nossos pacientes. Né? Ou seja, desafogou o serviço terciário, que é mais caro, né? E conseguimos promover a inclusão dos pacientes no ambulatório. E, por vezes, no centro de especialidades, a gente também recebia pacientes sob demanda espontânea, né, de algumas associações, dos CAPs, os Centros de Apoio Psicológico, porque não existia essa regulação dessas associações, desses centros, para o centro de especialidade odontológica. E eram pacientes que precisavam de uma atenção especializada. Então, a gente fazia aí uns combinados com os gestores e acabava atendendo esses pacientes. Um projeto, né, o consultório de rua, que a gente pegava os pacientes que estavam em situação de vulnerabilidade social, morando em rua, e fazia o atendimento odontológico deles ali no centro de especialidade. Além disso, quem se sente inseguro, eu estou na atenção básica, não consigo atender paciente especial. O SUS oferece educação continuada. Olha no seu município, os municípios sempre fazem convênios com boas instituições. Durante o meu tempo, eu fiz 2 pós-graduações, essa de preceptoria, pelo Hospital Sírio-Libanês, essa outra de gestão pela Federal do Rio Grande do Norte. E o UnaSUS, a Universidade Aberta do SUS, tem um monte de curso online que vai te ajudar a desmistificar a odontologia para pacientes especiais e ficar mais apto aí na inclusão desses pacientes. Né? Então, como consideração final, nós somos profissionais que temos ali a nossa estabilidade, né? Quem pleiteia um concurso, eu acredito, é porque tem perfil para atuar no SUS, mas para atender paciente com necessidades odontológicas especiais, nós precisamos de buscar essa capacitação e o próprio SUS nos oferece ela gratuitamente. E nós temos aí a oportunidade de fazer a diferença na vida de pessoas que precisam de mais, tá? Então, o que eu quero pedir de vocês, quero pedir para vocês, promovam a inclusão na rotina de vocês e vamos mostrar para todo mundo o quanto o SUS funciona. Obrigada pela atenção de vocês e eu estou à disposição aqui para responder qualquer questionamento. Muito bom ter vocês aqui. Obrigada aí pelo prestígio, pessoal. Tá, joia? Então, obrigada e até a próxima.